Oi, olá, tudo bem? Então, pessoal, hoje é dia 20 de janeiro de 2025, segunda-feira, e vamos conversar sobre alguns assuntos, sempre que aparecem situações que eu acho que são instigadoras do nosso desenvolvimento, da nossa consciência. Eu me sinto provocada para vir conversar e compartilhar esses assuntos aqui com vocês. Então, oi, tudo bem? Então, vamos lá. Amanhã, pessoal, a gente vai ter, amanhã dia 21 de janeiro até o dia 25, nós vamos ter um alinhamento no céu bastante interessante. Vocês devem ter ouvido falar já disso. Esse é um alinhamento planetário, que também está sendo chamado de desfile planetário, que é um nome legal, ou parada, né, planetária, enfim. E no dia 28 de fevereiro nós vamos ter um outro alinhamento no céu. O de amanhã é diferente, em termos de natureza, do alinhamento do dia 28 de fevereiro, bem diferente. O de amanhã, pessoal, não tem um impacto astrológico, e sim astronômico. A gente vai ter vários planetas que estarão, mais ou menos, para a gente entender, do mesmo lado do Sol, e que dão uma impressão para a gente de que eles estão um do lado do outro numa certa linha, né? Isso é comum de acontecer. O que não é comum é o fato de serem tantos planetas assim, como vai acontecer amanhã até o dia 25, né? O número é bem maior. No dia 28 de fevereiro, a gente vai ter um alinhamento astrológico. Isso é, a gente vai ter vários planetas em conjunção astrológica, o que significa que esses planetas vão estar próximos em termos de graus, dentro do mesmo signo ou em signos vizinhos, mas tão próximos que são considerados, que estão, vamos dizer assim, unidos. Essa conjunção do dia 28 do 2, a gente vai ter 6 planetas, pessoal. O Sol, a Lua, o Mercúrio, o Saturno, o Netuno, em Peixes, e a Vênus, que vai ter recém-saída de Peixes, vai estar em Áries, mas vai estar bem no iniciozinho de Áries, então vai estar em conjunção com essa galera em Peixes. Isso aí vai ter vários significados importantes, conjunções grandes assim, são significativas em termos astrológicos e em termos do que constelam na nossa psique, como a gente já sabe. Vai estar acontecendo para a gente aqui no Brasil durante o nosso carnaval, então isso ganha uma importância maior ainda, tendo em vista que o carnaval tem uma estrutura energética pisciana muito forte. Então, mas aí é tanta coisa que se pode ver disso, que mais na frente, um pouquinho antes do dia 28, a gente vai conversar sobre isso aqui. Nesse alinhamento de amanhã, nós vamos ter o Marte, a Vênus, o Júpiter e o Saturno visíveis no céu. Eles são planetas que são visíveis mesmo a olho nu. Então, eles vão poder ser vistos a olho nu no céu, só que essa galera vai estar ao mesmo tempo no céu, dando aquela impressão de alinhamento que eu falei antes. Além deles, a gente vai ter Urano e Netuno, também no mesmo momento, mas Urano e Netuno não são visíveis a olho nu. Quem tiver a graça de ter um telescópio, eu não tenho, quero muito ter um dia, vai poder ver também Urano e Netuno simultaneamente. Bom, desculpa, peguei a maior gripe. Para a gente poder ver esse alinhamento, logo depois do pôr do sol, ficar na observação do céu. Então, do lado sudoeste, na direção sudoeste, vai aparecer no céu Vênus e Saturno próximos, um do outro, sabe? Já mais em cima, no alto, Júpiter é muito brilhante, é muito grande, chama atenção, é muito lindo de ver, né? E a leste a gente vai encontrar Marte.
Perdão. Então, o que se diz é que isto, então, é um alinhamento visual, é bonito de se ver, mas que não tem significado astrológico. E o que eu queria dizer para vocês é que para mim tem. Não significado simbólico, astrológico, tudo bem. Mas tem significado simbólico. Eu já aprendi, pessoal, que tudo que acontece na vida, que de alguma forma chama a nossa atenção, que é diferenciado, que é muito forte, tem um significado simbólico importante por detrás. Por isso que é diferenciado, é para chamar atenção mesmo. Então, no mínimo, para mim, esse desfile de planetas no céu quer dizer assim, simbolicamente, como se o céu estivesse falando com a gente, ou as energias celestes estivessem conversando com a gente assim. Prestem atenção no céu, olhem para o céu, olhem para as coisas que vêm do alto. E como eu acho que isso é simbólico, esse vir do alto significa olhem, cuidem, vejam, enxerguem aquilo que vem de uma consciência maior em vocês e fora de vocês também. Para mim, eu não tenho dúvida que tem esse significado, né? Olhem para esse nível mais elevado de consciência. Agora, né, gente, se eu puder juntar esse significado com o significado astrológico mesmo desses planetas que vão estar sendo visíveis, o que a gente vai perceber? Acho que eu vou falar aqui só para dar uma lembrada de alguns dos aspectos luminosos e alguns dos aspectos sombrios de cada planeta visível, principalmente, né, que está mais fácil de ser visto. Bom, Saturno, no seu lado sombrio, fala de rigidez. Do seu lado mais luminoso, está falando de amadurecimento, de responsabilidade, daquelas coisas que são eternas. Vênus é o planeta ligado ao vínculo afetivo, ao amor, ao prazer de viver, à beleza da vida, no seu aspecto mais luminoso. No seu aspecto negativo, ou não gosto de chamar assim, sombrio, ou separado, não integrado, Vênus representa o prazer hedonista. O prazer pelo prazer e ponto. Nada me interessa senão eu ter o meu prazer. O resto que se dane. Ou então, e por isso mesmo, muitas vezes ligado a isso, um materialismo absurdado. Né? Júpiter, no seu aspecto difícil, tem a ver com o quê? Com ser dono da verdade. E, portanto, com arrogância. E, portanto, com a imposição autoritária das coisas. Bom, puxa vida, se eu soubesse que eu ia tossir tanto, talvez eu nem fizesse a live, mas vamos lá, estamos aqui. Bom, porque eu acho que eu incomodo vocês, me perdoem. Bom, esse Júpiter, no seu aspecto mais luminoso, vai trazer que energia? A energia do grande propósito das coisas, daquilo que é justo, da verdade maior. Claro que cada um de nós tem o seu jeito de ver as coisas, mas é isso mesmo também, a nossa sinceridade, a nossa verdade sendo manifestada, não as mentiras, não as manipulações. Júpiter tem a ver com as leis universais também, e com o conhecimento da vida, né? Daquilo que... Como é que é? A vida, as coisas vão acontecendo do nada? Ou existe um arcabouço energético e existe um processo que acontece e que rege a vida toda? Existe. Os conhecimentos antigos todos... Obrigado, Mônica. Os conhecimentos antigos... Obrigado, Marilis, também. Vocês são muito gentis, acho que incomoda assim, mas obrigado, tá? Então, Júpiter quer dizer isso tudo, né? E Marte que vai aparecer. No seu lado sombrio, Marte é a divindade da guerra, da agressividade, da capacidade de machucar alguém ou a si mesmo, né? Mas do seu lado luminoso é a vitalidade, é a assertividade necessária para a gente conquistar alguma coisa,
não passando por cima de ninguém, mas da nossa determinação. No tarô tem a ver com o arcano 7, o carro, que é considerado o arcano da vitória, né? Marte tem a ver com a força de fazer as coisas nascerem, de fato, para elas poderem existir, né? Bom, então, eu acho que esse céu está dizendo assim, olhem para isso em vocês e fora de vocês, olhem esses temas, né? E o nosso livre-arbítrio está aí para a gente escolher o que a gente quer viver, sabe? Eu acho que disso tudo. Ainda mais se a gente considerar, pessoal, que esse evento vai estar acontecendo num céu, que é um céu incomum também, no qual a gente tem um Sol em Capricórnio, um Sol fazendo a passagem dele para Aquário, recém-passado, fazendo conjunção com Plutão, que é uma coisa muito forte, fazendo quadratura. Amanhã vai estar fazendo uma quadratura, que depois se desmancha rápido, porque é uma quadratura com a Lua, e as quadraturas, né, a Lua anda rápido, muito mais rápido que o Sol, que Plutão nem se fala, mas configura no céu, à noite, uma quadratura com a Lua em Escorpião, que é uma Lua minguante. Essa configuração que tem uma carga de Escorpião tão forte, de um lado, a gente já sabe, eu gosto muito de Escorpião, viu? Eu sempre falo isso, porque às vezes tem pessoas novas que veem a nossa conversa e podem achar que alguma discriminação com o Escorpião. Nenhum signo só tem coisas maravilhosas, nenhum signo só tem coisas complicadas. Eu adoro Escorpião, eu tenho a luz Escorpião. Escorpião é a energia da cura, das coisas muito profundas, da capacidade de regeneração, de no fundo do poço voltar e se regenerar. Os grandes cirurgiões, por exemplo, costumam ter Escorpião forte nos seus mapas, né? Os grandes curadores costumam ter isso. Bom, mas, como todo o resto, Escorpião também pode ser aquela provocação destrutiva. E nesse caso, essa configuração de Sol conjunção Plutão, que rege Escorpião, e a Lua em Escorpião fazendo quadratura, que é um aspecto desafiador, está falando de processos de transformação, sim, e cura. Acontecia há muito tempo, não acontecia há muito tempo, né? Há 200 anos atrás, que a Maria está falando do Sol fazendo conjunção ao Plutão em Aquário, quanto tempo não acontecia? Sim, porque a última vez que Plutão esteve em Aquário foi há 200 anos atrás. Então, esta conjunção, olha o tempo. E as coisas na astrologia, quando demoram tempo, foi bom você falar isso, querida, é porque elas têm uma importância muito grande. Então, elas demoram para acontecer de novo, né? Então, a gente pensar nisso tudo e perceber a importância e ver esse conjunto desse céu dialogando com a gente. Isso é a vida cósmica falando com a gente, né? Apesar de aquele desfile planetário não ter a significação astrológica direta, mas tem um simbolismo ligado a tudo isso. Essa conjunção de Plutão com o Sol fazendo quadratura com a Lua Escorpião, voltando para ela, na verdade nos fala de processos difíceis, geradores de transformação, mas a partir de muita dificuldade, da emergência de dificuldade. A gente não pode dizer que não. Então, isso eu acho, se a gente considerar que esse céu todo vai estar acontecendo amanhã, que é o dia que se segue a hoje, é um dia histórico no mundo, porque todo mundo está acompanhando que tem a posse do novo presidente dos Estados Unidos, que é um presidente diferenciado, no sentido de que a eleição dele veio com muita conturbação, e ele é uma pessoa, eu não sei, eu andei estudando a biografia dele, ele é uma pessoa muito marcada pela arrogância mesmo. E assim, o projeto de governo dele é fazer uma união entre a Casa Branca, entre Wall Street, que são os detentores do poder financeiro no mundo todo, né? E o pessoal
do Vale do Silício, o pessoal da tecnologia. E, novamente, nada contra a tecnologia, porque a gente vive coisas maravilhosas, mas ela tem coisas terríveis, a gente sabe também. Principalmente colocadas a serviço do poder. Então, acontece esse céu logo depois disso. E eu acho que nos chama a atenção. Porque tem um alerta para nós. Né? O que significa, sabe, 9 dos ministros do governo novo dos Estados Unidos são os mais bilionários do mundo. Não só são ministros. 9 pessoas que ocupam um cargo muito alto, ministros e outros cargos, são os maiores bilionários do mundo. Não é só o Musk. Então, eu confesso para vocês o seguinte, a gente tem que considerar também que esse pessoal, através das redes sociais, a gente já sabe disso, tem todos os nossos dados. Eu fiz uma live semana passada aqui, falando dessa questão de ao terem todos os nossos dados, de como é que se desenvolveu essa comunicação manipulatória no mundo, já desde o final da Segunda Guerra Mundial, que veio se sofisticando demais com a tecnologia. E a gente sabe que se eu vou comprar uma geladeira e daqui a pouco o algoritmo faz-me mostrar um monte de geladeira, sabe? Já tem tudo de cada um de nós catalogado para que seja estimulado para cada um de nós de maneira muito direta e sofisticada, o que, vamos dizer assim, pode favorecer certos objetivos. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar nesse processo de consciência pessoal desenvolvida. Bom, eu acho, sabe, pessoal, eu estou preocupada com esse tempo que vem agora, de verdade. Eu não estou tranquila porque eu me preocupo, porque eu acho que ainda temos que atravessar por conta dessa questão de um poder no mundo ainda completamente dissociado, sabe, da consciência, visando a dominação e o poder econômico, ponto, sabe? Eu estou muito preocupada com o que vem e que esses céus astrológicos vêm mostrando para a gente desde 2008. Só que eu também tenho certeza que isso tudo é para nos levar mesmo a quebrar com todo esse sistema de viver. Não importa mais nem o nome do sistema político, importa são os valores que sustentam, o olhar sobre a vida que sustenta os sistemas que estão dominando o mundo. Né? Em que o controle, a dominação, sabe, a força do dinheiro é o que impera, sabe, esse poder impositivo, ele vai ruir, eu tenho certeza disso. Só que, sabe, o Império Romano demorou para cair. O Império lá de Constantinopla também. Os impérios demoram para cair. Então, o império, dessa maneira de se gestar o mundo, vai cair, eu tenho certeza disso. Mas eu acho que eu não vou ver caído. E acho que muita gente não vai ver. Só que isso não importa. Ou melhor, importa a gente ter uma consciência do que está acontecendo, sabe? Para que exatamente a gente faça a nossa contribuição consciente a partir da maneira que a gente está sendo na vida e sendo na nossa própria vida, construindo a nossa vida. Eu acho que nós estamos vivendo um período, eu repito muito isso, do entre os velhos modelos, em que a desigualdade, você se dá bem por conta da pobreza e miséria de muitos, o desamor mesmo de tratar a vida, seja ela humana, seja a natureza, de qualquer maneira, tudo como objeto, isso vai cair. Mas nós estamos no período entre. E é um período que é muito difícil esse entre, porque este novo desejado não chegou. Ele está em processo ainda. E tem toda essa resistência dos padrões antigos não querendo largar, né, o seu lugar. Pelo contrário. Mas eu acho que isso é canto do cisne, sabe? Só que a gente tem que aguentar.
E para a gente aguentar, precisa ter consciência do que está acontecendo e consciência da gente mesmo ampliada, olhar para o alto. É isso que eu acho que agora em janeiro, sabe, amanhã é para nos inspirar esse início de ano de 2025 e depois a gente vai conversar sobre o de fevereiro também, mas eu acho isso super importante, a gente ter essa consciência toda, sabe, pessoal? Então, para a gente conseguir chegar nessa virada, sem perder o encantamento, a poesia, sabe? Porque, eu não sei vocês, mas para mim, o que me move é que quando eu percebo o sentido das coisas, o significado, aquilo ali me dá uma força e eu também percebo que existe todo um processo da vida e que de certa e que eu participo disso. Então eu tenho que viver isso dentro do meu melhor, digamos assim, sabe? E é isso que eu queria muito passar para vocês isso. De vocês olharem para esse céu amanhã, vai até o dia 25, além de ver uma coisa bonita, né? Porque é bonito da gente ver, saber que está lá, né? Assim, mas ver como um grande recado, sabe? Celeste da vida para cada um de nós, né? Então, eu queria muito que vocês se lembrassem, quem estiver me ouvindo, do Saturno de cada um de nós. E reconhecer quando do lado de fora ele está funcionando com a sua luz ou com a sua sombra. Lembrar que lembrar de cada um dos planetas que vão estar visíveis de novo, tá? Para isso ficar bem vivo dentro da gente. O Saturno, a sua sombra, é a rigidez, é um desejo de poder, é uma teimosia, é uma coisa dura, fria. O Saturno luminoso é o amadurecimento, é se sentir responsável por alguma coisa e viver de acordo com essa responsabilidade, que dá sustentação à liberdade, né? A Vênus tem a ver com o vínculo que a gente estabelece com a gente mesmo, com as pessoas, com o amor, com o feminino, né? No sentido da interioridade de homens, de mulheres, de qualquer sexo, da valorização dessa interioridade, do nosso sentir, né? Ao seu lado difícil é o prazer hedonista, como eu falei, o prazer pelo prazer, o meu prazer, o resto que se dane, né? O Júpiter, essa força maravilhosa que quer nos apontar, existe um sentido maior, existe um propósito para vocês estarem aí. E olha, existem leis universais para vocês poderem se orientar, inclusive a própria astrologia fala delas. Vocês não estão sozinhos, existem conhecimentos ontológicos super antigos que podem dar uma sustentação maravilhosa e alimentar a alma, né? Olhem para isso, sabe? Olhem para aquilo também que é justo no dia a dia, aquilo que é verdade do que não é, para poder separar essas duas coisas e a gente poder se colocar. E a nossa verdade também, para que a gente também não manipule ninguém, mas não se deixe ser manipulado ou manipulado, né? E o Marte, como essa energia da vitalidade, da força, de fazer nascer, aos poucos que seja, dando a nossa contribuição, essa outra maneira de viver, da gente deixar cunhado nessa terra, que isso é possível, mesmo que sejam esses grupos assim, porque é disso que isso vai ganhando força, até florescer, que nem a plantinha debaixo da terra ali, que vai ganhando força até que rompe a semente, até que rompe a terra e se manifesta no planeta mesmo, para todo mundo ver. O processo é o mesmo, gente. Então, e lembrar, né, o aspecto negativo ou difícil ou denso de Marte, ou não consciente de Marte, é a agressividade pela agressividade, é a guerra, é a destruição, é machucar os outros para conseguir o que eu quero, né? Então, lembrar disso. Aí, eu me lembrei do seguinte, a Terra de Judá tem muita coisa escrita, sabe, ao longo desses anos, a gente está junto desde 2009, e muita coisa a gente já fez e já escreveu. E eu me lembrei de um livrinho muito charmoso que a gente fez, acho que em 2011, para vocês verem, assim, ó, Terra de Judá, que nem tem mais, já esgotou, eu guardei para a memória da coisa. E eu queria ler só isso para vocês, como
uma sugestão de caminho para como é que a gente lida. A gente sabe, no fundo, já. A gente conversa muito aqui. Mas como é que a gente lida no cotidiano, né, com tudo isso? Nesse pedacinho que eu li, eu vou ler para vocês, chama Fundamentos do Ato. Ato com A maiúsculo. Ato com A maiúsculo é a nossa ação no mundo, construtora da nossa vida e da vida do entorno, tá? Então, é bem assim. Então diz, primeiro, conhecer-se a si mesmo. Não tem outro caminho. Segundo, abrir-se para a fala do mistério. A nossa espiritualidade ampla, que não segrega ninguém, que pode unir pela consciência que a gente tem, que nós somos essa rede de pertencimento. E se abrir para essa fala do mistério que conversa com a gente através das metáforas, dos simbolismos continuamente, né? Através da natureza continuamente. Terceiro, partilhar-se, exemplo vivo no mundo à volta, porque mais do que nunca isso é necessário, né? Quem tem mais consciência está vivendo, não vai dar o que não tem que se trabalhar, mas vivendo em partilha, não é? E 4, aquietar-se no exercício do ato. A gente precisa, volta e meia, estar se recolhendo. Opa, caiu aqui. Volta e meia a gente precisa estar se recolhendo para que a gente possa se reabastecer e se organizar por dentro. E se a gente não fizer isso, esses tempos acelerados aquarianos, no seu aspecto também desafiador, não vão nos dar trégua. Então é a gente que tem que tomar as rédeas, usar a nossa força ariana, no sentido da gente colocar uma força para que a gente tenha tempo de recolhimento, de elaboração das coisas. Conhecer-se a si mesmo, abrir-se à fala do mistério, partilhar-se exemplo vivo no mundo à volta, aquietar-se no exercício do ato. A Mariane está recomendando aqui o Século do Ego para o pessoal ler. E aí, o que eu queria dizer? Gente, esse tempo do entre é o tempo da experiência ser vivida. A gente não pode mais ficar na teoria em momento nenhum. E se tiver muita arrogância de um lado do mundo, a gente tem que ter a simplicidade consciente, que não é aceitar o menos, muito pelo contrário, mas é poder a simplicidade da verdade, sabe? E a gente cuidar muito das informações que nos chegam, das distorções, das mentiras, das manipulações, elaborar, procurar saber para que a gente possa se situar. E de vez em quando esse distanciamento para poder esvaziar, porque senão a gente fica muito cansado e muitas vezes essas coisas também têm toda uma ideia tóxica que é proposital. É exatamente ou para a gente desistir, deprimir ou ficar com medo. Então, nenhuma dos três. A gente se cuida, tá bom? É isso. Quero agradecer muito a companhia de vocês, eu que estou falando aqui, algumas pessoas, que bom, ficam participando. Peço desculpa que às vezes alguém fala alguma coisa e eu não respondo. É tudo porque eu falar, às vezes, e responder, quando eu vou responder já saiu, mas porque o negócio vai subindo, né, aqui no Instagram. Mas assim, agradecer muito, porque é muito bom quem está falando ver que alguém também está respondendo, sabe, ou está colocando alguma coisa. E eu acho que é isso, gente. Vamos admirar esse céu como uma grande inspiração. Eu acho que é essa a função dele. E é bem importante que a gente tenha olhos. E para sentir também, sabe, não quero criticar nenhum amigo ou amiga astrólogo, que eu adoro essa gente, mas assim, essa questão de não ter significado astrológico não significa que não tem significado para a vida. Então, da gente poder olhar as coisas dessa forma, ok? É isso. Muito obrigada. Uma boa semana. Hoje à noite tem meditação aqui, vai ser com o Sérgio e com a Rosa, aqui no Instagram da Terra de Rodar. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Luxuosa.